O certo é que foi preciso uma prestigiada revista alemã divulgar as diligências da justiça desse país sobre os contornos pouco claros do negócio dos 2 submarinos a adquirir por Portugal, para que o PS e o PSD pareçam ter acordado do habitual torpor e silêncio a que se remeteram sobre o assunto e terem afastado, pelo que aqui se ouviu, as resistências que até agora colocaram à existência de uma comissão de inquérito sobre este assunto. Em boa hora o fizeram, pensamos nós, juntando-se ao Bloco de Esquerda, que há muito tem alertado para a necessidade de esclarecimento público sobre os principais negócios militares e os programas de contrapartidas que estão associados e que, a propósito disso, desde janeiro, vem propondo à Assembleia da República a aprovação de uma comissão de inquérito. Não apenas pela necessidade de transparência e de escrutínio sobre a forma como o Estado terá acautelado ou não os interesses e recursos públicos, mas também devido ao inusitadamente elevado impacto orçamental desta aquisição nas contas públicas, ainda por cima em situação de grave crise social, económica e financeira do país. Há aqui 2 matérias que vale a pena discutir separadamente. A primeira é a da justificação política e da racionalidade económica para a compra dos submarinos. A segunda é a forma como o Estado português tem gerido o absurdo incumprimento do programa de contrapartidas para a aquisição deste e de outros equipamentos militares. Comecemos pelos submarinos. Atenção, a aquisição mais cara de sempre do Estado português. 1.070 milhões de euros. 1.070 milhões de euros que nunca foram convenientemente explicados. O mesmo dinheiro, eu sei que alguns senhores deputados não gostam de ouvir estas comparações, mas são aquelas que o público entende, o mesmo dinheiro que custaria a construção de 3 dos mais modernos hospitais distritais ou a requalificação de quase 100 escolas secundárias deste país, para percebermos do que é que estamos a falar. Como não há nenhuma racionalidade estratégica ou sequer de coordenação internacional com as forças militares europeias ou outras, os defensores desta aquisição vão andando à bolina das justificações do semestre, as quais não convencem nada nem ninguém, a começar pela própria NATO, que afirmou que a aquisição dos submarinos constituía um desperdício, e a expressão é deles. O caso é tanto mais estranho quando, excetuando alguns altos responsáveis da Marinha, quase ninguém parece hoje defender este dispendioso programa. A começar no caricato episódio em que o ex-primeiro-ministro, que assinou a compra mais cara de sempre da nossa história, garantir que nunca, e cito, tomou conhecimento direto ou indireto do negócio. À estranhíssima forma como essa famigerada ESCOM aparece envolvida, ou como a cada revisão contratual as condições foram sendo mais gravosas para o Estado, até ao notório incumprimento das contrapartidas. Em suma, tudo, eu diria mesmo tudo, neste negócio está ainda por explicar. Mas sendo certo que o Primeiro-Ministro tem razão, quando aqui se referiu, em resposta ao Bloco de Esquerda, que são, e cito, inaceitavelmente baixos os níveis de cumprimento das contrapartidas dos submarinos, não é aceitável que o Governo tente fazer deste caso a exceção negocial. Dos contratos atualmente em vigor no valor de cerca de 3 mil milhões de euros, as taxas de execução são inferiores a 30%. Apenas 800 milhões dos quase 3 mil milhões de euros contratualizados estão a ser cumpridos, de acordo com os dados do fim do ano passado. Vamos a ver agora o que é que traz o novo relatório das contrapartidas. Em alguns casos, os programas de contrapartidas estão quase inteiramente por realizar. No contrato para a aquisição de torpedos, esse instrumento central para o desenvolvimento económico do país, o cumprimento do respectivo programa de contrapartidas é de 0%. No caso do avião C-295, a taxa de execução era de 1,1%. O incumprimento das contrapartidas, neste momento, pode significar, a valores do fim do ano passado,
uma quebra contratual de 2,2 mil milhões de euros por parte das empresas fornecedoras de tecnologia e equipamento militar, um valor superior a 1,5% do produto interno bruto e superior ao que o Governo espera, por exemplo, receber com a inaceitável privatização dos CTTs, esse sim, um serviço público de valor indiscutível. Mas não é só o absurdo nível de incumprimento dos contratos de contrapartidas, sem paralelo na administração pública, que está em causa. Qualquer modelo negocial, como é este o caso, em que o valor que é pago pelo que se compra não é o valor do material em causa, mas é um preço à partida inflacionado por hipotéticas contrapartidas para empresas nacionais escolhidas sabe-se lá como. Contrapartidas que depois, se não cumprem, ou que não há sequer a intenção de cumprir, tudo isso, todos concordarão comigo, é meio caminho andado para tornar impossível o seu escrutínio público e adequada fiscalização. A confusão contratual, fraude, corrupção e desperdício dos recursos públicos com negócios que não acautelam os interesses do Estado, tendem a ser, nestas condições, a consequência normal deste peregrino tipo de contrato. Não é por acaso que na Europa toda esta questão das contrapartidas está neste momento em revisão. É por isso que, no entender do Bloco de Esquerda, o Parlamento deve aprovar quanto antes a constituição de uma comissão de inquérito que tenha como objeto o conjunto dos contratos das contrapartidas militares e esperamos que, depois das declarações que hoje aqui ouvimos, não haja da parte dos partidos que têm de alguma maneira feito resistência passiva a este projeto, as oposições que até agora têm havido. Registando o aparente progresso que alguns porta-vozes do PS vieram fazer em relação à proposta do inquérito, gostaríamos de salientar que não nos parece, pelas razões expostas, que este se possa limitar ao contrato dos submarinos, por muito importante que ele seja. O que a opinião pública exige é um inquérito ao negócio global das contrapartidas, sem manobras dilatórias, sem portas fechadas na Comissão de Defesa, como sempre o Bloco de Esquerda defendeu, e urgentemente, quanto antes. Muito obrigado.